Olá! Agora nós começamos a sequência de aulas de colunas complexas. E nessa primeira aula sobre colunas complexas, nós vamos trabalhar a coluna do tipo escolha. E eu queria que vocês gravassem muito bem essa frase aqui, que eu coloquei aqui, ó, que a frase é a seguinte: o tipo de dado que o SharePoint pede é o que ele te devolve. Tá? E o que significa isso? Cada tipo de dado de uma coluna complexa é uma estrutura de informação. Se é uma coluna de texto normal, ela é somente um texto. Uma coluna de número é somente um número. Uma coluna complexa, ela não tem esse nome à toa. Ela tem uma estrutura complexa. Nesse caso aqui, a estrutura que ele pede é um registro para o tipo escolha. Quando são múltiplas escolhas, é uma tabela que contém vários registros. Tá? Então, isso aqui é o que o SharePoint pede e ele vai te devolver isso. Se eu quiser gravar um texto, que eu escrevo um texto numa coluna do tipo complexa, eu preciso fazer com que esse texto ele entre nessa estrutura. E a gente vai ver isso aí na prática. Eu já criei a coluna setor com as opções, tá? Com a coluna de escolha aqui com algumas opções. E a coluna de escolha, ela possui duas formas de se trabalhar. A primeira forma é seleção única, ou seja, o usuário só vai selecionar uma opção, ou então com múltiplas seleções, várias seleções. Para este caso, eu criei a coluna setores, e aqui sim é uma coluna de escolha também, com algumas outras opções, porém, eu habilitei aqui permitir várias seleções, ok? Então, quando a gente for utilizar o método para uma coluna, nós vamos utilizar, quando a gente for utilizar o método para uma seleção só, na coluna setor. Quando for múltiplas opções, aí nós vamos para a coluna setores. Então, bora lá então. Aqui no nosso controle, ó, nós vamos utilizar este carinha aqui agora. Tá? Aí eu trouxe já o drop-down e o combo box. Existem algumas particularidades entre um tipo de controle e outro. Eu já vou antecipar que para gravação é a mesma coisa. Para edição é um pouco diferente, tá bom? Então vamos fazer agora com o drop-down. Eu não vou mais gravar data a concluir e nem a descrição da tarefa e nem o responsável. Nesse caso aqui eu só vou gravar a escolha. Então beleza. O que eu quero selecionar aqui? A minha lista de escolhas. E o que eu coloco aqui então? Tem várias formas de fazer. A forma mais interessante nesse momento é eu mirar direto lá na tabela. Então eu escolho a função choices, que são escolhas, e ele fala qual que é a coluna. Mas antes de eu chegar na coluna, eu chego na tabela e falo, ó, eu quero a coluna setor. E olha só, ele te induz ao erro. Ele não deixa você digitar. Ele deixa, mas ele fica falando que está errado até você finalizar o nome da coluna, tá bom? Então não se deixe, não deixe ser iludido. Agora, eu escrevi no lugar errado, não é no default. É na propriedade de itens. Itens. Aí. Agora sim, os meus itens estão os itens da coluna setor. Maravilha. Este drop-down é o drop-down 1, underline 1. Quando eu clicar em cadastrar, a sintaxe é... E agora eu vou copiar a mesma sintaxe. Deixa eu só trazer esse cara aqui. Ó. Vou copiar a mesma sintaxe do anterior. Só para a gente não perder tempo. Então, beleza. Ó. Voltamos, só copiei lá. Voltei, copiei. Ao invés de mandar tudo isso aqui agora, eu vou mandar o meu setor. Beleza. Então, até aqui, tudo certo, né? Minha tarefa, minha tabela tarefas. Já estamos aqui no método de edição ou não, que a gente já viu na aula anterior. E agora, na coluna setor, eu quero mandar o quê? Eu quero mandar o que está selecionado neste controle. Simples assim. E como que eu estou dizendo o que é o que está selecionado? É a escolha lá da tabela. Então, ele já entende a minha estrutura. Por isso que eu disse, o que o SharePoint pede é o que ele te dá. Ele pede essa estrutura e ele está me dando essa estrutura. Por isso que ao clicar em cadastrar, eu só preciso passar o selected. O que está selecionado é o que ele já está me retornando. Então vamos fazer a operação aqui. Vou deixar como projetos mesmo, cliquei em cadastrar e aqui em cima a escolha simples já foi projetos. Vamos selecionar financeiro, já foi o financeiro. Maravilha, funcionou. Agora nós vamos fazer um método no combo box. É a mesma coisa, tá? Então não vou nem perder tanto tempo aqui, que eu já disse para vocês que é a mesma coisa. Nos itens dele, ó, eu vou deixar aqui
Só tenho que selecionar qual campo que eu quero. Na verdade, só tem um campo, que é o value. E o pet é o mesmo, é a mesma forma, a mesma expressão aqui. A diferença é que ao invés de mirar nesse controle, eu vou mirar nesse controle aqui. Beleza. Opa, até perdi a referência aqui. Cadê você? Agora esse cara aqui. Beleza, então é o que está selecionado aqui. Ó. Se eu der um play e clicar aqui, marketing agora, 96, vai para marketing. Beleza, tudo certo. A única diferença que eu vou colocar aqui, que eu vou alterar, é que se eu quiser passar um valor de uma forma diferente, não quero trazer as choices lá do SharePoint, embora não tenha motivo você fazer isso, tá? Mas eu quero só te mostrar que você consegue fazer isso de forma diferente. Então você pode criar a sua própria tabelinha aqui, ó, na mão, abrindo os colchetes. Isso aqui é colchete? Esse é o colchete. Sempre confundo colchete com chave. Então, tá vendo que você abriu ele e já entende. Opa, vai vir uma tabela aqui. E aí você cria a sua tabela. A sua tabela pode ser este cara aqui, escrevendo o nome do departamento, né? TI, projetos. Só que aí, como eu estou escrevendo, eu preciso utilizar as mesmas opções que tem aqui. Senão, ele não vai aceitar. Então, projetos, marketing, RH e tudo mais. Tá bom? Projetos. Não precisa estar na mesma ordem, tá? Só preciso que esteja compatível. Marketing. Eu vou deixar só esses 4 aqui. Beleza. Ao clicar agora, ele não vai mandar somente o que está selecionado. Eu teria que mandar o selected.value. Porém, aqui, ó, quando eu escrevo assim, ó, ele já me cria a estrutura da tabela com o value. Vamos ver se ele vai aceitar assim? Vamos mandar agora com projetos. Ele já aceitou. Então, ele funciona assim também. Beleza? Então, é uma expressão diferente. Eu acho que dificilmente você vai usar assim, mas atende. O fato é que eu queria te mostrar isso aqui para a gente fazer um outro cenário. E se eu quiser mandar uma informação que não tem aqui? Ela não está aqui. Eu consigo mandar uma informação? Você consegue, desde que você habilite esta opção. Pode adicionar valores manualmente. Então, se eu clicar em salvar, agora sim, qualquer texto que eu tiver aqui, ó, vai ser possível ser enviado para lá. Beleza? Então, vamos fazer um teste aqui. Vou mandar um AAA para lá. E agora já foi o AAA. F5 na tela. Está aqui o nosso AAA. Com uma ressalva. Ele entra na lista, mas ele não entra aqui nas opções. Ele não acrescenta como uma opção nova, tá bom? Então a gente acabou de fazer um método de criação de itens a partir de colunas de escolha, selecionando a tabela com o drop-down e com o combo box. Então a gente já viu que os dois, a metodologia é a mesma. Agora nós vamos editar estes itens, tá bom? Então para editar, eu venho aqui no botãozinho de editar. Já estou clicando e definindo a minha variável, né, que a gente já fez isso na aula anterior. Então, com esta variável em mãos, agora é a diferença entre um combo box, entre um drop-down e um combo box. No drop-down, a gente precisa definir a variável, a gente precisa colocar a variável no default. E o default vai ser a nossa variável ponto setor. Só que olha só. Calma aí que ele está pensando aqui, ó. Deixa ele pensar. Pensa. Aí, pensou. Eu deixo o mouse em cima e ele falou aqui, ó, valor text esperado. Por quê? O drop-down, na propriedade default, ele espera que a gente informe um texto e não um registro. E o setor, ele é um registro, porque é uma coluna complexa. E eu te falei no comecinho da aula que uma coluna setor, ó, de escolha, uma coluna complexa que precisa de um registro. Abriu chave, é registro. Tá bom? Então aqui, eu tenho que dizer para ele o quê? Já que ele está querendo um texto. Toma o texto, porque o valor da coluna complexa é o valor, de fato, ele é o texto, tá bom? Então, toma o texto, já que é o valor que está aqui também. Beleza, agora ele já está entendendo, ó. Se eu clicar aqui em escolha, vamos clicar aqui nesse de projetos, cara. Já está, né? Vamos clicar no marketing, ó, já mudou. Se eu clicar no financeiro, beleza. E se eu mudar do financeiro para RH, ó, 95, tum. Já mudou 95 para RH, então só alegria. Já no combo box, se eu vier aqui no default dele, ele não vai aceitar. Ele não vai dar erro. Ó. Se eu colocar aqui o
o setor, ele não dá erro, mas não funciona. Eu preciso colocar esta informação dentro de Default Selected Items. É aqui que a gente coloca o setor. E ele instantaneamente já vai... Ele tá lento. Tá de rosco aqui, ó. Aí, agora aceitou. Vou clicar aqui em editar, projetos. Já mudou aqui, ó, projetos, RH. Beleza, e agora se eu mudar de RH para TI na 95, ó, já mudou aqui. Então, só alegria, já fizemos o processo de criação e edição entre Dropdown e Combo Box. Agora a gente vai para a segunda etapa dessa aula, que é com múltiplas escolhas. Para múltiplas escolhas, é praticamente a mesma coisa. Então, aqui nos itens, eu vou colocar a nossa tabela Choices, tabela, ponto, setores, que é a coluna que a gente quer utilizar agora, certo? Só que aqui ele não está reconhecendo ainda. Itens. E aqui na tabela, né? É tarefa. Tarefas. Por isso que não está reconhecendo. Beleza. Então aqui ele já trouxe para nós, ó, os nossos setores lá da coluna setores. Maravilha. Agora, eu tenho que pegar esse Combo Box e clicar em cadastrar. Até acabei esquecendo de falar, ó, este controle é o Combo Box. Eu não consigo ter múltiplas seleções em Dropdown, tá? Então, para múltipla escolha, somente com Combo Box. Agora, ao clicar em cadastrar, deixa eu deixar esse carinha aqui para só não perder referência, eu vou copiar o path deste botão, só para a gente otimizar o nosso tempo. Então, ao clicar neste, cadastrar, de novo, a sintaxe agora é a mesma aqui em cima, aqui a coluna é setores. Beleza, e o que eu quero mandar nas setores? Eu quero mandar o Selected Items deste controle aqui, ó. Então, todos os itens selecionados neste controle. Todos os itens selecionados aqui, agora serão enviados para lá. Opa, aqui. RH, Marketing, Engenharia. Cadastrar. Aqui, agora foi. RH, Marketing, Engenharia. Se eu colocar mais um aqui, projetos, estou criando um novo item. RH, Marketing, Engenharia e Projetos. Então, maravilha, já criamos. Agora vamos criar a partir de galeria. Tá? Ao invés de eu selecionar assim, eu vou selecionar numa galeria. Por quê? Às vezes é muito mais interessante. Ó. Se eu começar a selecionar aqui, ó, olha o que acontece, ele perde a referência. Então, como experiência do usuário, eu prefiro, sempre quando for trabalhar com múltiplas seleções, trabalhar com galeria. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que fica melhor. Tá? Então, aqui agora, na galeria, ao invés de utilizar o drop-down aqui, o Combo Box, eu vou fazer a mesma coisa. Choices, na galeria, itens, as nossas choices ali. Então, beleza. O nosso controlezinho aqui, que é uma caixa de seleção, thisItem.value, que é o valor da escolha. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso agora? Este controle ele tem uma propriedade que é o onCheck, ou seja, quando eu checar ele, quando eu clicar nele, o que eu quero que faça? Eu quero que você coleta numa coleção chamada call setores este item. Tá? Então eu estou coletando aqui em call setores este item. Beleza. E quando eu desclicar no uncheck, eu vou fazer um remove if. Na verdade, eu posso fazer um remove aqui, tá? Call setores this item. Ou seja, eu vou remover este item. Eu acabei de coletar e se eu clicar novamente eu vou removê-lo. Porém, eu não gosto de usar somente remove. Já disse para vocês anteriormente aqui, então eu vou utilizar remove if. Então, ele vai remover se o ID este for igual a this item. Na verdade, no ID aqui, né? Que esse cara aqui é a nossa... Até esqueci agora, nossa choices. Né? Então, aqui é quando o value for igual a this item.value. Tá? Poderia ser o remove só, mas eu gosto mais de usar o remove if, para a gente não ter problemas. Beleza, então já estamos coletando, já estamos removendo. E aí, para a gente finalizar essa etapa aqui, ó, no default dele, eu quero que ele fique checado, né, fique clicado quando o thisItem.value, tá, o thisItem.value estiver dentro da nossa call setores.value. Já a gente vai usar isso aqui e vai fazer mais sentido para você. Então, beleza.
Quando eu clicar aqui, cliquei, coletei, cliquei, coletei, cliquei, coletei. Projetos RH Engenharia. Olha só a nossa call setores, como é que ela tá. Projetos RH Engenharia, acabei de clicar. Então aqui, ao clicar em cadastrar, ó, eu vou copiar a mesma sintaxe de cima. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Colei. Ao invés de mandar os itens selecionados no Combo Box, eu vou mandar a nossa coleção, que é a call setores. Simples assim. E ao clicar em call setores, ele vai enviar. Na sequência, ele vai apertar o botão. E eu quero limpar a nossa coleção, que é a Clear Call Setores. Já que eu já enviei, limpa ela. E aí a gente vai ver esses botõezinhos, né, os nossos controles aqui, desaparecerem. Então vamos fazer a operação. Projetos, RH, Engenharia, vai entrar aqui no 101. 101, Projetos, RH, Engenharia, e os itens não estão mais clicados. Ó, financeiro e Marketing. Financeiro e Marketing. Então, só alegria. Já enviamos dos dois métodos. Agora vamos fazer o método de edição desses carinhas. Tá bom? Vou zerar todos os itens aqui, ó. Como é que a gente faz a edição? Quando eu clicar aqui, eu já estou gravando numa variável. Esta variável, eu venho aqui no Default Selected Items. Não é no Default. A gente já viu anteriormente que no Default não vai suportar. A gente tem que Default Selected Items. Tá? Então, aqui eu vou colocar a minha variável ponto setores, que são os setores selecionados aqui. Então, quando eu clicar aqui, por exemplo, em financeiro e marketing, olha aqui, ele já selecionou os dois carinhas. Cliquei em projetos RH e engenharia, já selecionou. Se eu adicionar o item novo, ó, no 101 eu vou acrescentar o marketing. Cliquei em salvar, ele já editou os 4 carinhas aqui. Cliquei no 102 e vou retirar os dois. Vamos passar ele vazio. Tum. E limpou o 102. Então, maravilha. Está funcionando. Ó. Vou editar de novo. Ixi, cliquei? Será que foi? Projetos, cadastrar. Ah, ele foi um novo, né? Deixa eu clicar, volto. Cancela. Clicar em editar aqui, ó. Limpa aqui. Vou limpar, vou mandar só o financeiro aqui. No 101. Beleza, tudo certo. Então, ó, agora eu vou criar um novo, só para matar a dúvida aqui, ó. RH e Marketing. 103, RH e Marketing. Então, tá funcionando certinho. Agora nós vamos fazer a operação de edição via galeria, tá? Aqui vai ser diferente. Por quê? Aqui eu não tenho essa propriedade Default Selected Items. Eu preciso forçar a seleção na nossa galeria. Como que eu faço isso? Quando eu clico no botão do lapisinho aqui, ó, quando eu clico no ícone do lapisinho, eu faço também um eu faço um Clear Collect para coletar, para gerar uma coleção, que é a nossa mesma coleção lá, Call Setores. E este cara vai ser o quê? Vai ser este item, né, this item, ponto setores. E automaticamente ele já vai gerar uma tabelinha com os setores que estão selecionados aqui. E automaticamente já vai preencher tudo aqui, porque já está parametrizado. Vamos ver se vai funcionar. Cliquei no 100, que tem 4 itens. Olha aqui, ó. Na hora já pintou os 4 carinhas aqui, ó. Eu vou acrescentar um quinto, financeiro, cadastrar. Pronto, 5 carinhas aqui, ó. Cliquei nele, já apareceu 5. Vou desmarcar e vou deixar sem nada. Tum. Limpou o 100. Então é isso que eu preciso mostrar para vocês. Sempre criando, editando e na edição precisamos testar sempre se ele vai limpar. Daqui a pouco vocês vão ver uma que vai dar um probleminha e a gente precisa contornar. Então por isso que eu sempre exploro essa edição vazia também, tá? Então vou voltar aqui no 100 agora, ó, e vou acrescentar um, que foi uma operação que a gente fez agora há pouco. 100, acrescentei os dois, ó, projeto RH, só alegria, funcionando 100% aqui funcional. Então maravilha, gente, a gente já finalizamos aqui essa aula sobre escolhas, ó, e eu já vou pegar um gancho aqui. Eu nem lembro se eu falei na aula anterior, ou se eu falei também não tem problema, eu vou falar novamente. Eu vou falar em todas as aulas, porque às vezes você caiu só nessa aula e você não sabe que tem. Então tem aqui, dentro do meu site, eu vou disponibilizar esse arquivo para download com todas essas funções prontas. Não tem mais desculpa para você não conseguir trabalhar com colunas lookup e nem com colunas de texto, fazer patch e tudo mais. Onde que você acessa isso daí? mundopower.com.br, que é o meu site. Aqui dentro tem toda a estrutura do meu curso, tem todas as aulas que eu disponibilizo,
todos os aplicativos que eu disponibilizo. Por enquanto só tem esses aqui, mas logo vão ter outros, muitos outros. Cada 2 semanas eu entrego uma aplicação, ó, com todas as aulas prontas, ó. Todas as aulas você vai entrar aqui, vai fazer download do aplicativo. Olha o tanto de aula que tem só de um aplicativo. Então você consegue fazer download, importar no seu ambiente, estudar a partir desse aplicativo ou mesmo utilizar em produção. Tá? São várias aplicações legais aqui, além de ter um monte de aula à parte, que aqui vai entrar muito mais aula. E aí o que eu queria chamar a atenção é, na seção de Power Apps, ó, na verdade você vem aqui em acessar aulas aí você vem em Power Apps, bora, Power Apps, tem todas as aulas aqui do curso, ó, são um curso específico de Power Apps, e aí ó, olha o tanto de aula de funções, cada função detalhada aqui, ó, olha o tamanho das aulas, tem coisa muito boa aqui. E aí você vem aqui em Downloads, e aqui eu disponibilizo, ó, este aplicativo, tá? Eu não subi ainda, mas daqui a pouco eu vou subir, aí você vai conseguir fazer o download desse aplicativo e do aplicativo da aula, função da aula onde eu falo da técnica PET na Collect, beleza? Então voltando aqui, na verdade para finalizar, e agora na próxima aula nós vamos atacar a coluna do tipo Lookup ou coluna pesquisa, beleza? Até mais!